isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Porque eu comecei a reflexão do Evangelho de hoje com este versículo. Porque o Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao versículo 26. E diz assim o Evangelho para nós. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhes as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Então, aqui já está uma das obras de Satanás, a morte. Exatamente isso, a morte. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E veja o que diz o Evangelho ainda. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, que havia chamado Jesus, que havia convidado Jesus às pressas porque a sua filha tinha morrido, viu Jesus os tocadores de flautas e uma multidão alvoroçada. Então, os tocadores de flautas e uma multidão alvoroçada, ou seja, as pessoas que já estavam preparadas para o velório, para o sepultamento, para tocar música triste. Como Jesus disse uma vez: a quem compararei esta geração? Os tocadores de flautas tocaram música festiva, alegre, e eles não dançaram. Tocaram música triste e eles não choraram. Então, era comum no meio do povo judeu aqueles que vinham para fazer, às vezes, para tocar músicas melancólicas no sepultamento ou no velório, para dar ali aquele clima exatamente de luto. Então, Jesus vai dizer que, vendo ele os tocadores de flauta, que estava ali com uma multidão alvoroçada, disse-lhe Jesus: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele, Os tocadores de flautas e a multidão zombava de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que a menina já tinha morrido. Assim como o pai também tinha dito: a minha filha morreu, acaba de morrer, mas se tu impuser as mãos sobre ela, ela viverá. Então eles começaram a zombar de Jesus, porque Jesus dizia que ela dormia. Tendo saído a multidão e os tocadores de flauta, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Então, nós temos aqui duas pessoas que sofriam as consequências das obras do diabo, que era roubar, matar e destruir. A primeira delas, a filha do chefe da sinagoga, que já estava morta. A segunda, uma mulher que vivia atormentada, é dito, quantos anos? Fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela era atormentada por esse fluxo de sangue. Então Jesus, quando vem a este mundo, Jesus vem exatamente para isso, para destruir as obras de Satanás, como foi dito por São João, e para trazer cura, libertação e salvação para cada um de nós, contanto que nós tenhamos fé. O chefe da sinagoga tinha fé, inclusive foi até Jesus e disse: se o Senhor impuser as mãos sobre ela,
ela viverá. E a mulher dizia: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, das suas vestes, eu ficarei curada. Então, eles tinham fé, mas eles também exercitaram a sua fé. Veja que ele foi ao encontro de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer: pedi e receberei, batei e vos será aberto, buscai e acharei. É por isso que Jesus vai dizer a Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque é por meio da fé, essa fé que não é estéril, essa fé que não é etérea, essa fé que é manifestada nas obras de fé. Por exemplo, ela dizia à mulher: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Então ela fez de tudo, ela se esforçou. É tanto que esse evangelho narrado por outro evangelista, São Lucas, por exemplo, vai dizer lá, São Pedro, que: Senhor, uma multidão está te comprimindo, uma multidão te espreme, e o Senhor vem perguntar: quem me tocou? Era quase impossível saber quem o havia tocado, mas Jesus vai dizer: eu sei quem me tocou, porque alguém me tocou e saía uma força de mim, ou seja, uma força curativa, uma força que cura, exatamente para curar aquele que tem fé e realiza as obras de fé. Vai até Jesus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Jesus a graça da fé, que nós possamos pedir a graça de uma fé viva, uma fé carismática, uma fé que faz com que cada um de nós possamos ver a glória de Deus, presenciar os milagres. E aí sim, nós poderemos dizer: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Porque é assim que é. Nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Porque a nossa fé é tão pequena, tão medíocre, mas o Senhor é misericordioso para fazer muito mais do que nós acreditamos e nós esperamos. Eu lembro aqui agora, o vídeo já está longo, mas eu me lembro aqui agora quando os discípulos de João Batista, que já estava preso, foram enviados pelo próprio João a perguntar a Jesus: tu és aquele que nós esperávamos ou devemos esperar por outro? E Jesus vai dizer: olha, vai dizer a João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam e os mortos ressuscitam. Ou seja, esta é a carteira de identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Realizar a obra de Deus. E a obra de Deus é: eu vim para quê? Para que todo aquele que em mim crê tenha vida e vida em abundância. Deus abençoe você e creia. Jesus é poderoso para fazer muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos.